Olá, galerinha da segunda série, e aí, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de gramática, nós vamos dar início, né, aos estudos do módulo 22, página 68, caderno 4, tá? Peço para que vocês me acompanhem aí, por gentileza. Nós vamos estar estudando aqui, ó, sobre período misto, tá? E orações justapostas. Então, aqui, ó, na página 70, o autor ele começa falando sobre esses períodos mistos, né? Vamos ler, então, primeiro a denominação que ele faz, né? Chamamos de mistos os períodos em que há orações relacionadas por subordinação e coordenação, que nós já estudamos, vocês já sabem o que são. Nessas situações, nota-se que certas orações passam a desempenhar papel duplo, coordenativo e subordinativo. Visto, né, que já tem o nome aí misto, período misto. O que, consequentemente, permite que classifiquemos de duas maneiras. Vejamos abaixo alguns exemplos, tá? Então, eu vou comentar com vocês aqui esse primeiro exemplo, tá? E depois vocês, né, reflitam aí e assimilem, né, o que eu estou explicando no exemplo 2 e 3, mas nós também vamos discutir isso aí mais a fundo na nossa aula online, ok? Olha aqui no exemplo 1. Decidi hoje que vou viajar e encontrar meus irmãos em São Paulo. Vamos entender, então, por que isso daqui é um período misto, né? E por que nós teremos aí, então, coordenação, subordinação, né? De acordo com esse conceito que o autor fez. Olha, decidi hoje. Nós temos uma primeira oração. Então, decidi hoje o quê? Né? É a oração principal. Logo, em relação, né, às posteriores, né, que é o que vai vir depois. Logo, nós temos aqui a segunda oração, que vou viajar, né? Aí, esse que vou viajar é a oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, né? Lembra lá quando nós estudamos, né, nos períodos anteriores aí, nos módulos anteriores, que então, né, esse que vou viajar, a segunda oração, né, ela exerce papel de objeto direto em relação à primeira, porque complementa o sentido, né, do verbo. Então, decidi hoje o quê? Né, que vou viajar. Aí, esse quezinho aqui, né, é uma conjunção integrante, lembram disso? Tá? E faz papel de objeto direto, tá? Porque estabelece sentido ao verbo, ok? Olha, então, oração subordinada substantiva objetiva direta em relação à primeira, que é o decidi hoje. E coordenada assindética em relação à terceira, certo? Porque é aqui, ó, que vou viajar, e a terceira oração é e encontrar meus irmãos em São Paulo. Aí, em relação aqui desse de hoje, tá? Ela é oração subordinada, substantivo, objetivo direto, porque eu expliquei para vocês. E em relação a encontrar meus irmãos em São Paulo, ela vai ser coordenada sindética, né? Porque não tem aí a presença de conjunção ligando aqui, né? A segunda com a terceira. Agora, terceira oração. E encontrar meus irmãos em São Paulo. É uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta, tá? Em relação à primeira, tá? Aqui, ó, decidi hoje encontrar meus irmãos em São Paulo. Então, aí também exerce papel de objeto direto, ok? Completando o sentido. E ela é coordenada sindética aditiva em relação à segunda. Agora, por que ela é sindética? Porque tem o ezinho aqui, certo? Completando, né, aqui a segunda oração. Em relação à segunda, ok? Agora, vejam aqui, note que, apesar de serem 3 orações, a relação entre elas não permite que sejam usados sinais de pontuação para separá-las. No primeiro caso, em virtude da relação do verbo com seu complemento. No segundo, por causa da relação aditiva existente, tá? Então, aqui vocês conseguem perceber que tem essa denominação de período misto, porque tem essa
relação entre subordinação, coordenação, tem mais de uma oração ali, né? E uma vai estabelecendo sentido com a outra, né? Primeira com segunda, primeira com terceira, terceira com segunda e assim vai, tá? Aí eu peço que vocês, né, deem uma verificada aí nos demais exemplos, né, e assimilem com o que eu expliquei para vocês, né? Caso tenham dúvidas, leve para que a gente possa discutir, mas eu vou detalhar isso aí com vocês na nossa aula online, ok? Então, continuando aqui, né, na sequência e após os exemplos 2 e exemplo 3, o autor vai falar sobre as orações justapostas. Vamos ver o que ele denomina aí. Quando uma oração subordinada, tá, se relaciona com outra sem seu conectivo fundamental, né, que é o pronome relativo ou conjunção, né, que pode ser o que, né, fazendo pronome relativo ou conjunção, integrante, né, e o se como conjunção integrante, que é menos utilizado, temos em tese uma oração reduzida. Esta, como vimos, carrega um verbo em uma das três formas nominais: gerúndio, infinitivo e particípio. Isso daí vocês lembram, né? Por exemplo, verbo cantar. Gerúndio, cantando, né? Tem a terminação lá NDO. Infinitivo do verbo cantar, né? A sua forma normal, sem conjugação, fica cantar. E o particípio seria cantado, né? Terminando lá na primeira conjugação, terminado ADO, ado, né? Agora, no entanto, algumas orações subordinadas podem se apresentar em seu conectivo, sem seu conectivo tradicional, e ainda assim continuar com seu verbo conjugado, sem que ele esteja em uma das formas nominais. Vejam então aí uma regrinha, né? A exceção. A essas orações damos o nome de justapostas. Vejamos o exemplo a seguir. Olha, procurasses por mim ontem, terias recebido um presente especial. Olha, como não há conectivo, né, interligando as duas orações, a primeira hipótese seria tratá-las como coordenadas assindéticas, né, porque não teria conjunção aí. Então, a gente entenderia que elas seriam orações independentes. Mas veja, olha, no entanto, por haver relação sintática, ou seja, né, precisa de uma e da outra para estabelecer sentido, essa hipótese é descartada, pois o vínculo sintático pressupõe uma subordinação. Então, portanto, se essa subordinação ocorre sem uso de conectivo, né, ou de forma reduzida, com o verbo em forma nominal, podemos dizer que tais orações são justapostas, tá? Então, é isso que o autor vem explicando aí na regrinha, nessa regrinha de exceção aqui, ok? Agora, vamos ver aqui, então, um exemplo mais específico. Olha, descobri como você fez aquilo. Olha, a oração destacada é subordinada, porque a gente fala, né, descobrir o quê? Como você fez aquilo. Mas, apesar de ser uma oração substantiva desenvolvida objetiva direta, né, ela não apresenta conjunção integrante, né? Não tem o que nem o se. Nela foi usado um conectivo em comum, né? O como. A esses casos, né? A esses casos, um advérbio, o que faz com que ela seja justaposta, ou seja, ela, né, teve dependência uma da outra, né, não utilizou a conjunção integrante, né, comum, que é o que ou se, e utilizou, né, outro tipo de conjunção aí, né, que foi o como, tá, outro tipo de conectivo, tá, então, assim, ela é uma oração justaposta, ok? Então, eu peço para que vocês verifiquem, né, que também, se vocês têm alguma dúvida, façam uma releitura aí do capítulo, tá? E levem as discussões para nossa aula online, ok? Agradeço, pessoal, pela atenção de vocês, muito obrigada e até a nossa próxima aula. Um abraço!